Boa tarde a todos. Vamos lá, boa tarde, né? Para eu que estou gravando à tarde, para vocês aí, depende do horário que vocês estiverem vendo o vídeo. Gravando mais uma vez aí para vocês a continuação do livro, a metodologia Wyckoff em profundidade. Sim, ajustadinho aqui, deixa eu abrir o rabiscador. Lembrando a todos que tem na descrição aí o Telegram, quem não está no Telegram, vamos entrar aí para interagir com a gente. Lembrando a todos, curtir o vídeo, vamos compartilhar aí com os amigos aí o canal, para que eles possam também tá vendo esse material aí, quem gostar, né? E não esquecer aí que tem um apoio aí, quem quiser apoiar o canal com Pix, fica à vontade. Agradeço muito a todos que têm apoiado, bastante gente tem apoiado, isso é bem legal. A gente conseguiu aí adquirir livro, adquirir microfone, adquirir equipamentos aí para a gente estar gravando, continuar gravando os vídeos para vocês, tá? E vamos dar continuidade, véspera de Natal, 23 de dezembro, antevéspera de Natal, e vamos dar continuidade nos nossos estudos, tá? Então, voltando um pouquinho só para recapitular o vídeo passado, para quem não está assistindo logo na sequência, a gente falou dos eventos, né? Então, a gente falou de evento por evento que acontece dentro da estrutura. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada fase. Essa repetição, pessoal, é importante, tá? Para que a gente possa tá gravando, não necessariamente gravando o nome dos eventos, mas gravando o que acontece dentro de cada evento. Então, isso é importante, porque aí a gente começa a identificar isso nos gráficos, até em time frames, é falar, aqui teve uma parada, aqui teve uma venda climática, aqui testou. Você não precisa lembrar os nomes. Ó, o movimento parou, lateralizou, falhou de perder fundo, vou comprar porque vai subir. Ou falhou de perder topo, vou vender porque vai vir perder fundo, que é uma distribuição. Então é isso que é importante, é você gravar o que acontece dentro de um contexto de acumulação e distribuição, para que quando isso aconteça no gráfico, você identificar, ó, aconteceu a fase A, aqui é a fase B, aqui é a fase C, aqui eu vou me posicionar a fase D e E, vou seguir a tendência. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, só retomando, a gente vai falar um a um, tá, pessoal? Mas só retomando aqui, fase A, tá? Então, quando a gente tem a fase A, a gente vem de uma tendência, no caso de uma acumulação, onde a gente faz o suporte preliminar, que é a primeira parada do mercado, assim vamos dizer, a venda climática, o rally automático e o teste. Então aqui a gente tem a parada que a gente já identifica que o mercado lateralizou, a partir do momento que ele faz o teste. Aí a gente tem a fase B, que ele vai chacoalhar o mercado para esgotar todas as ofertas do mercado. É a fase de construção da causa, tá, pessoal? A gente vai ter a fase C, que ele vai falhar no rompimento de fundo, no caso de uma acumulação, o de topo, no caso de uma distribuição, tá? E a gente vai dar início do movimento na fase D, ainda dentro do range, o rompimento do range, tá? E a confirmação do range já ocorre na fase E, que é a nova tendência para cima. Então, basicamente, é isso que vocês precisam gravar. Essa explicação aqui, se vocês quiserem, volta, começa tudo de novo. Você vê que eu não falei nome nenhum, praticamente, né? Eu fui falando só das coisas, mas eu não falei nome. Então, o A, fase A, parada do movimento. O movimento vem de queda, ele para e lateraliza. Fase B, construção da causa. Então, a lateralização se estende. Fase C, a falha de rompimento, seja de topo ou seja de fundo, dependendo do que acontecer. Tá? Fase D, o início de uma nova tendência, dentro ainda do range. E a fase E, a saída do range e a tendência subsequente, que é o efeito construído pela causa. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar, a gente vai falar ainda mais ainda em todos esses eventos. Tá? Então, uma vez identificando o contexto geral, estaremos predispostos a esperar uma coisa aconteça em vez de outra. Por exemplo, a fase A vai parar a tendência anterior. Eu falei para vocês. A fase B vai construir a causa. A fase C vai fazer o teste. A fase D é a tendência dentro da gama do range de negociação. E a fase E, a tendência já fora do range de negociação. Essas fases são baseadas no fato de que todas as campanhas, acumulações e distribuições requerem uma certa quantidade de tempo até que sejam completadas. Tempo igual a causa que gera o efeito. Tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho né, como ele vai fazer para parar a tendência anterior, a parada da tendência. Então, a principal função da fase A, né, é parar o movimento de tendência anterior. Então, se a gente vem numa tendência de baixa, o principal efeito da fase A é brecar essa tendência. Então, ele precisa brecar essa força aqui para que o preço lateralize. Então, é a principal coisa da fase A, né? Então, ele vai retornar o equilíbrio do mercado entre as forças de oferta e demanda.
Então aqui eu tenho muita venda, aqui eu vou começar a entrar compra, e eu vou equilibrar a força de compra e venda. A fase A consiste nos 4 primeiros eventos, tá, do ICOF, que é o preliminar suporte e preliminar supply, no caso de acumulação e distribuição, sell clímax ou bull clímax. Então, ele faz o primeiro preliminar, aí ele vai fazer o sell clímax, no caso de uma acumulação, aí ele tem o automatic rally, o automatic reaction e o teste. Então, quando a gente tiver esse evento, a gente tem uma fase A completa. Então, a gente tem uma lateralização. Então, a gente tem aqui pelo menos 2 testes de fundo e 2 testes de topo. Então, quando o mercado vem e faz esse movimento, aqui você já pode dizer que a tendência parou. Já estamos numa lateral, tá? Então, a gente já teve aqui automatic reaction e o secondary test. A parada preliminar com... como posso dizer? A parada preliminar com seu volume máximo, com um alto volume, já nos alerta para um aumento da participação de um encerramento maciço de posições. Isso significa que, se a gente tiver uma parada preliminar, né, esse suporte preliminar, se já tiver um alto volume aqui, isso já mostra para a gente que o pessoal vendido já está fechando posição. E já está começando a comprar, ou já está entrando força de compra aqui. Então isso já pode chamar atenção para a gente, que esse movimento aí está querendo brecar já, tá? Então, agora... pulou a fase B? A fase B, eu vou falar para vocês, a fase B, aqui pulou, que nada mais é do que o preço ir fazendo os testes de máxima e mínima para ir esgotando toda a oferta que eu tenho de venda. Eu vou comprando essa oferta de venda, então eu vou falhar nos topos e falhar nos fundos para comprar toda essa oferta, que são os testes, né? Então são os testes que vão ocorrendo para esgotar toda essa oferta, para que eu possa, na fase C, dar início ao teste final e a puxada do movimento, né? Então, depois eu puxo para vocês. Então, a fase C teste. Então, nessa fase C, então, aqui, ó, na fase B, quando a gente tem aqui, ó, a fase B que pulou, então, na fase B, eu vou ter só o upthrust, que é o teste de fundo, e um teste, né, que pode ser aquela minor signal of weakness aqui no fundo, e um upthrust que ele pode ficar pulando aqui desses lados, até que a gente entre na fase C. Nessa fase, né, que o grande profissional verifica o interesse que o resto dos participantes do mercado tem em determinados níveis de preço. Então, o grande profissional vai testar aqui na fase C, né, então deixa eu mudar aqui. Aqui na fase C, né, nessa fase aqui, ó, deixa eu botar aqui, deixa eu tirar minha câmera aqui que vai ficar na frente, peraí. Então, na fase C, é que o profissional vai testar o quê? Se eu ainda tenho oferta de venda suficiente para jogar esse mercado para baixo, ou se ele vai conseguir absorver toda essa oferta de venda e estopar todo mundo trazendo o mercado para cima. Então é isso que ele vai tentar fazer na fase C, tá? Então vamos lá. Então é composto pelo evento de agitação, que é o spring ou shakeout, tá? Que é um evento para limpar finalmente o mercado antes de iniciar a nova tendência, né? Então antes de iniciar o movimento de tendência, é mais provável que eles irão desenvolver essa ação de choque, a fim de verificar se praticamente ninguém mais está disposto a entrar na direção oposta. Então, se o cara quer que suba, ele precisa ter certeza que não tem volume de venda, que não tem força de venda suficiente. Por quê? Porque se ele começa a puxar o preço aqui e eu tenho volume de venda suficiente, quando eu chegar aqui em cima, vai entrar uma venda forte e vai impedir com que o preço faça o movimento de alta que o player quer. Então, ele precisa ter certeza que o volume de venda não tem mais, para que o caminho de menor resistência seja ao seu favor, tá? Então, o evento de agitação não irá necessariamente varrer as extremidades da estrutura, mas é ideal que isso faça, porque quanto maior esse movimento, maior liquidez ele vai conseguir assumir e capturar nesse fundo. Então, eu posso ter um evento de agitação que ele não rompa o fundo, principalmente se eu ver que essa reação tiver muito volume aqui. Então, isso significa que eu ainda tenho muita venda. Aí ele pode vir de novo fazer um novo teste aqui, né, tentar fazer um novo spring. O ideal é que eu tenha esse spring, que eu tenha esse rompimento, que fica mais claro que ali eu tive uma rejeição, uma absorção e o início de um novo movimento. A fase D já é a tendência dentro do intervalo. Então, após o início dessa fase, dá logo depois do teste do choque. Então, ele fez o teste, ele fez o spring, tá? Então, na fase C ele fez o spring, jogou para dentro e fez o teste do spring. A partir do momento que ele volta para dentro e não perde mais o fundo, eu já estou na fase D, onde eu vou ter a tendência dentro do range de negociação, até que ele vai fazer o creek
o Jump Across the Creek ali em cima, tá? Então, na fase D, consiste nos eventos de quebra, onde ele vai subir para quebrar e confirmar essa quebra, tá? Então, ele vai ter o sinal de força, Signal of Straight, e Jump Across the Creek e o Signal of Weakness, né? O que seria o Signal of Weakness? Seria, ou no caso da queda, né? O Signal of Weakness, eita, né? Então, a gente pode ter o Last Point of Support, que quando a gente tiver mercado subindo, ele vai ter os suportes. Então, cada fundinho desse vai ser o last point of support, depois ele vai passar a ser esse e assim em diante. E quando ele, o backup to the edge of the creek, que ele chama, é quando você tem o rompimento, e o last point of support vai ser no rompimento. Aí eles chamam de buoy, né? Que é back up the edge of the creek, que é o buoy, tá? Que é quando a gente vai ter esse evento, e o last point of supply, que é quando a gente tem a venda, que toda vez que ele fizer um suporte, a gente vai ter uma resistência, na verdade, a gente vai ter um último ponto de suporte, né, de oferta, desculpa. Então, se a gente estiver correto na análise, se a gente estiver analisando corretamente, que é importante, o choque é o evento-chave para a gente saber para que lado que o preço tem que desenvolver. Então, se a gente analisou correto, teve o choque, beleza, então agora ele vai desenvolver para o outro lado. Então, um claro movimento de tendência dentro da faixa. Então, dentro dessa faixa, após o rompimento, dentro dessa faixa, eu tenho que ter candles fortes, com volume, que confirme esse movimento dentro da faixa, para causar uma quebra efetiva dessa máxima e um teste sem volume dessa máxima. Tá? Então é isso que a gente espera, que o teste ele venha sem volume, tá? Que é muito importante. Ainda dentro da fase D, essa zona que estabelece essa reação, o creek ou ice, seja de suporte ou de resistência, numa congestão, numa distribuição, é a última barreira que deve ser superada para você falar quem tem o controle final. Então, a partir do momento que teve o creek, eu falo, quem tem o controle agora são os compradores. O preço ele tem que romper essa região, tá? Mas ele ainda não pode voltar para dentro dessa região. Porque se o preço cair para dentro dessa região, ele vai caracterizar como um uptrust e não como um rompimento válido, tá? Então, os grandes investidores que já construíram a campanha, eles podem decidir pagar o preço que ele custará, que vai custar atravessar essa área a partir do momento da quebra, né? Então, a partir dali, quem construiu tudo isso não quer que isso volte para dentro, porque senão ele vai ter que continuar acumulando de novo e absorvendo todas essas ofertas no caso de uma acumulação. Então, ele não vai deixar que esse preço volte para dentro. Então, se esse preço voltar para dentro, significa que ainda não teve força o suficiente para o movimento correr. Ainda tem muita oferta no mercado, então ele vai ter que voltar e começar de novo uma fase B. Então, aí, se isso acontecer, por exemplo, se o mercado volta aqui para dentro, se ele volta aqui para dentro, você esquece fase C e D, marca essa mínima, e aqui a gente continua, volta para uma fase B, onde ele vai testar de novo, fazer o movimento, para subir, ou vai tentar perder o fundo como um processo de distribuição. Porque ao mesmo tempo que eu posso ter um player acumulando, eu posso ter um player distribuindo ou redistribuindo. E o player que está redistribuindo tem mais força do que aquele que está acumulando. Então ele vai fazer o contrário, ele vai fazer o player achar que ele conseguiu romper o creek e na verdade vai ser um uptrust after distribution, que é o choque da distribuição. E ele vai enfiar o contrato na cabeça do player que estava acumulando. Então vai ser uma briga entre dois players grandes, vai envolver muito volume, isso vai ser muito visível, tá? Então o terceiro cenário possível seria a tentativa de ruptura falha e desenvolve um novo choque, um novo teste na fase C que causaria a ruptura efetiva para o lado oposto. Então isso que eu falei, se ele não der certo, ele vai ter que vir de novo, tentar fazer um novo choque na fase C, então isso tudo que a gente viu vira fase B, ele vai iniciar uma nova fase C, seja de acumulação ou seja de distribuição. Né? Então essa zona que a gente fala que é o creek ou ice é a última barreira que deve ser superada, né? Então a gente já estava falando disso, né? Então se a quebra desenvolve com relativa facilidade, se ele quebra face essa zona, mostra, né? Deixando o volume e o volume indicar, a gente tem o que? Uma quebra efetiva, um volume legal. Então o que vai ter agora? Agora a gente precisa ter a confirmação. Então a gente tendo a confirmação, né? Então a gente tendo aqui, ó, a confirmação, ele não entrando para dentro e voltando o movimento ascendente, aqui inclusive dá uma compra com stop aqui dentro, a gente vai ter uma campanha agora de alta provavelmente, então a gente vai seguir essa tendência de alta. E aí a gente entra na fase E, que é a tendência já fora do intervalo.
Então, a tendência fora do intervalo, se o teste após a ruptura for bem sucedido e nenhum comerciante apareceu na direção oposta, não tive força de venda, pode ser definitivamente confirmado que um dos lados tem o controle absoluto do mercado e, portanto, só devemos procurar negociação nessa direção. Então, significa o quê? Se eu tive um rompimento e esse pullback foi sem volume, não tive volume de venda, na tentativa de jogar esse preço aqui para dentro de novo, eu vou começar a procurar compra a favor da tendência, tá? Compra em outros suportes que tiverem, até a gente entender que o mercado teve um novo equilíbrio, vai construir um novo processo, uma nova causa, um novo efeito e assim vai, tá? Então essa fase consiste na sucessão de movimentos de impulso e reações ou correções, né? Então sinais de força, sinais de fraqueza, last point of support e last point of supply no caso de venda, tá? Então, vamos lá. Então a gente já recapitulou todas as fases do evento, tá? Então, agora vamos falar um pouco sobre as operações. Então, como que é a operação? As nossas decisões de negociação e investimento serão baseadas em 3 elementos. Primeiro, nós vamos ter que identificar o contexto. Essa é a primeira coisa. Então, o contexto é o quê? A tendência de alta, um processo de acumulação, um processo de distribuição, as estruturas. Nós estamos na fase A, na fase B, na fase C, e as áreas operacionais. Aonde, em que região que a gente vai procurar as nossas operações. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar do contexto. A gente tem que ver principalmente o que está à esquerda do gráfico, o que veio antes. Então, a regra vital de contexto é clara. Eu vou operar a favor de uma estrutura maior que está se tornando. Então, se a gente encontrar no momento após a quebra para cima de uma estrutura de acumulação potencial, de um período de tempo superior, então assim, eu olho no gráfico diário, eu tive um rompimento do Quick no gráfico diário. Então a gente vai favorecer o desenvolvimento de uma estrutura de reacumulação inferior. Então, por exemplo, nos 15 minutos, a gente pode ter uma reacumulação que atuará de acordo com o rompimento da estrutura superior. Então, vamos explicar isso para vocês de forma prática, tá? Então, por exemplo, eu estou olhando no gráfico diário, no gráfico de hora, por exemplo, horário, aí eu tive aqui um rompimento do Quick. Aí o que eu vou esperar? Eu vou esperar aqui no gráfico de 15 minutos ou 5 minutos, eu vou ter uma correção desse diário, desse horário, e aqui eu vou ter um micro evento nos 5 minutos, mas eu vou operar a favor desse Quick, do gráfico de tempo maior. Então eu vou esperar que aquilo seja uma reacumulação para eu comprar. Porque se aquilo for uma distribuição, o preço vai voltar aqui para dentro e esse Quick vai falhar, esse rompimento vai falhar, tá? Então é isso que a gente tem que fazer, tá? Aí, segundo ponto, as estruturas. Então, esse é só o ponto de contexto que a gente estava falando. Então, a gente tem que interligar os contextos. A estrutura. A nossa tarefa é tentar entender o que está acontecendo dentro das estruturas. Quem está no controle, se são os compradores ou se são vendedores. Então, a gente vai ter que analisar as estruturas para que a gente saiba. Então, a gente vai olhar, eu tive uma parada da tendência anterior, tive uma construção de causa, tive uma avaliação de venda e de compra aqui nesse teste que fez nesse spring ou nesse choque. Aí tive um início de um movimento com um rompimento e agora eu vou ter uma confirmação desse movimento. Então isso é muito interessante a gente entender esse contexto, tá, pessoal? Então a gente vai ter aqui, então a gente teve tudo aquilo que a gente está falando desde o começo. Parada da tendência anterior, construção da causa, avaliação da competição, onde inicia o movimento e onde vai ter confirmação do movimento, tá? Então, quais são as zonas de operação? Quando a gente vai falar das zonas de operações, a chave dessas zonas operacionais são ímãs de preço, onde a tendência dos preços são ir nessas zonas, né? Então, é onde a gente vai ter o interesse de traders colocar a ordem de compra ou de venda, onde vai ter a rotação, que a gente fala, onde vai ter a reversão do movimento, desse micro movimento. Então, essas zonas de liquidez que a gente vai buscar, que vai fazer com que o preço chegue. A gente sabe que se falhar no fundo, ele vai testar o topo. Se falhar no topo, ele vem testar o fundo. E é isso que a gente vai procurar. Então, esses grandes comerciantes, eles têm que comprar muito na baixa. Então, eles vão comprar no spring, que vai ser a zona de liquidez. Eles vão manter a posição aberta até que a gente encontre outra região de liquidez. Pensa que ele comprou 50 mil contratos na perda desse fundo, só que o book tem 1.000. 500, 200, 400 contratos. Então ele vai ter que buscar uma região de liquidez onde fique vantajoso para alguém vender
para dar liquidez para ele sair dessa posição comprada. É por isso que quase obrigatoriamente eles precisam ficar visitando essas zonas e esses níveis que vai existir uma grande quantidade de ordem pendente a ser executada. Então, quem vendeu, por exemplo, deixa eu voltar lá. Tá? Então, por exemplo, que a gente fala, o cara que vendeu esse topo, onde está o stop dele? O stop dele está aqui. Então, quando o cara compra muito contrato aqui, aonde que ele vai estopar esse cara? Esse cara está na posição ainda, muitas vezes. Então, ele tem que vir romper aqui em cima para uma boa parte do que ele comprou aqui, ele vai ter de liquidez aqui no stop desse cara. Porque ele está comprado, ele vai ter que vender. O player que está vendido vai ter que comprar. Então, vai gerar liquidez para ele fazer uma parcial, por exemplo, aliviar um pouco a quantidade de contratos. E assim vai. Então, por isso que obrigatoriamente eles forçam visitar nessa região, porque ali vai gerar uma liquidez para ele, seja de stop, seja do cara que comprou curto, seja do cara que vai realizar, porque ele já está com lucro no bolso e tudo mais e tal. Então, isso vai gerar liquidez, como a gente já veio falando várias vezes, para que ele possa fazer a saída dele do ativo, por exemplo. Tá? Então, sobre as nossas posições principais. Então, eu vou falar. Então, vamos lá. Dentro da metodologia, as únicas áreas que uma possível operação será avaliada é muito bem definida, onde a gente vai se posicionar principalmente. Então, na fase C, onde a gente vai ter o choque, o spring ou o upthrust after distribution. Na fase D, durante o desenvolvimento da tendência, tá, da faixa após a ruptura. E na fase E, onde a gente vai ter a tendência seguinte. Por quê? Porque não adianta a gente ficar, enquanto ele está na fase A, na fase B, fazendo isso aqui. A gente pode, tem operações que a gente consegue fazer aqui? Tem. No Wyckoff 2.0 que eu vou fazer depois para você, a gente vai aprender a trabalhar nessa região. Mas na fase C, eu já tenho uma certeza do que está acontecendo aqui. Tá? Eu já consigo começar a me posicionar para seguir próxima tendência. Então é isso que ele fala para a gente. A gente vai se posicionar na fase C, após o choque, na fase D e na fase E. Tá, pessoal? Então, na fase C. Então, na fase C, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar esse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai dar início a falar um pouco das entradas e onde ficam os stops das operações. Ok, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou gravar o próximo. Valeu! Abraço a todos. Não esqueça de deixar o like e até a próxima.